acontece essa transformação química que a Laurita apresentou pra gente? De moedas opacas, meio sujas, para moedas brilhantes, praticamente novas. Para isso, a gente precisa conhecer alguns personagens dessa história. O nosso primeiro personagem é o elemento cobre. Eu fiz o cobre aqui representado por uma bolinha laranja. Não necessariamente ele é assim, tá bom? Mas as nossas moedas, a de 5 centavos, a de 10, até a de 25, elas são revestidas de cobre, ou seja, elas têm cobre na superfície. Observem aqui, ó, eu fiz várias bolinhas laranjas representando o cobre na superfície da moeda de 5 centavos, tá? E é assim que a moeda é quando ela é bem novinha. No entanto, com o uso da moeda, a gente pegando na mão, deixando em cima da mesa, na carteira, a moeda acaba entrando em contato com o ar. E o ar, a gente bem sabe que tem oxigênio, que é aquele ar que a gente respira e que mantém a gente vivo. O oxigênio, eu desenhei aqui representado por uma bolinha azul. Isso significa que ele é azul? Não, tá? Mas aqui eu fiz ele azulzinho. E conforme a gente vai deixando as moedas em contato com o ar, o oxigênio que tem no ar, ele começa a se aderir à moeda junto com o cobre. E a nossa moeda, que antes era assim, ó, vocês lembram? Só de cobre, revestida de cobre, ela passa a ficar com cobre, ó, as bolinhas laranjas continuam, mas também começam a ter pontos de oxigênio. E isso faz com que a moeda perca o brilho dela. Isso é um problema? Não é um problema, mas a gente viu que tem como reverter essa situação através de uma transformação, não é mesmo? Para essa transformação acontecer, a gente usou o vinagre. O vinagre, ele é um ácido. Vocês já experimentaram em salada, em alguma comida, não é? É aquele azedinho, igual o limão. O ácido, ele tem uma partezinha que a gente vai representar aqui com essa bolinha verde, tá? E o ácido e o oxigênio, eles se dão muito bem. Então, quando eu coloco vinagre nessa moedinha aqui, ó, que tá com cobre e com oxigênio, esse ácido aqui do vinagre, ele vai se juntar com o oxigênio. Eles se adoram, eles se dão muito bem. E aí o oxigênio não pensa duas vezes antes de largar o cobre e ir para o ácido. Então, essa moedinha que era cheia de cobre, cheia de oxigênio, os oxigênios começam a sair daqui. E me digam vocês, se eu tenho essa moeda com cobre e oxigênio, e o oxigênio que é o azul, começa a sair para ir junto com o ácido, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar só as bolinhas laranjas, que é o cobre. E essa moeda que antes estava assim, vai voltar a ficar só com cobre. E tendo só cobre na moeda, ela volta a brilhar como se fosse nova. E o sal? Por que a gente colocou sal? Eu vou deixar esse desafio para vocês. Contem pra gente depois por que vocês acham que a gente usou o sal. Qual será que foi a função do sal nessa transformação? Pode ser? Ah, e se você quiser uma dicasinha de como descobrir a função do sal, que tal realizar o experimento 2 vezes? Na primeira vez, utilizando o sal, e na segunda vez, sem usar o sal. O que você acha? Conta pra gente!